Olá pessoal, professora Ana Carla de volta. Acho que agora é o nosso último bloco dessa aula e nós vamos conversar um pouquinho sobre discricionariedade, vinculação, mérito administrativo, sindicabilidade desse mérito pelo Poder Judiciário. O mérito do ato administrativo, ele é perceptível todas as vezes que a administração pública decidir, fazendo uma análise valorativa das consequências. A gente está falando então de situações de discricionariedade, em que a administração pública tem possibilidade de escolha entre uma ou mais possibilidades, tá? Então, é no âmbito da liberdade de opção dado pela lei ao administrador que a gente tem a questão do mérito administrativo. Fora desses limites, o judiciário pode examinar o ato administrativo discricionário porque está fora do campo de escolha do administrador. Quando a gente está falando de atos vinculados, há uma convicção de que o judiciário sempre pode sindicar esses atos. A dúvida ou os pontos de divergência da literatura ou da jurisprudência estão sempre nos atos chamados atos discricionários. Os autores modernos, eles afirmam que não existe essa discricionariedade absoluta, né? Porque existem alguns aspectos vinculados em todo o ato administrativo discricionário, não é uma discricionariedade ampla, né? Ele não admite o arbítrio, ele não admite que o agente público haja como der na cabeça dele, porque existe ali um imperativo lógico, legal, com alguns aspectos que não podem ser ultrapassados pela liberdade de opção. Então, esses atos discricionários, eles podem ser revistos? Podem. Mas há limites também para que eles sejam revistos, porque a legislação deu certa margem para o gestor avaliar qual que era a melhor situação. Então, não há que se possa pretender que seja revista a alternativa escolhida livremente pelo gestor dentro dos limites da lei e em consonância com a lei, né? Se o agente público abusa dos seus poderes legais e age em desconformidade com a ordem jurídica, aí ele passa a não atuar mais com discricionariedade, aí ele passou para a arbitrariedade, ele passou para o abuso. E o abuso está lá configurado na lei, inclusive, como um ilícito, né? O desvio de poder, o abuso de poder ou desvio de finalidade. O cumprimento, né, dos efeitos esperados para um ato administrativo, a gente dá o nome de extinção desses atos, né? Quando ele cumpre os critérios para que alcance seus efeitos, a gente diz que esse ato foi extinto, né? São os efeitos esperados à razão de ser do ato. Se ele alcança esses efeitos, o ato foi extinto. Então, quais são as três razões pelas quais os atos têm seus efeitos exauridos? Esgotamento do conteúdo jurídico, por exemplo, eu tenho direito a férias, gozei as férias, extingui o ato, acabou. Execução material, né? A ordem foi executada, deu uma ordem de demolição, foi lá, demoliu, acabou. Execução material. Implemento de condição resolutiva ou de termo final, aconteceu a condição ou o tempo necessário para a conclusão daquele ato. Existe também, dentro da ideia de extinção dos atos administrativos, a noção de desaparecimento do sujeito ou do objeto do ato, né? Há atos administrativos que se dirigem a uma pessoa, a gente já viu isso. Se essa pessoa morre, o ato morre junto com ela, né? Outra forma de extinção dos atos administrativos é a sua retirada do mundo jurídico. É a extinção do ato em decorrência de edição de outro ato jurídico que o elimina ou faz com que ele perca a sua razão de existir. Então, você teve uma retirada do ato. Outra possibilidade é a revogação, que é a extração do ato em decorrência da sua inconveniência ou oportunidade, né? Que são aqueles casos de atos discricionários, ou no caso de aferição de um vício tão grande nesse ato que gera a sua nulidade, tá? Tem uma súmula muito importante do STF, a súmula 473, que diz: a administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vício, que os tornem ilegais, porque deles não originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Uma outra forma de extinção dos atos administrativos é a sua cassação, que é a retirada do ato administrativo em decorrência do beneficiário ter descumprido condição, tida como indispensável. Você é alguém que é um pequeno empreendedor e você está lá sobre os auspícios do Simples, que paga uma tributação diferenciada menor. Você para de pagar os tributos na data certa. É uma das condições para você perder
o seu enquadramento no simples, né? Você descumpriu condições. Caducidade é a retirada do ato administrativo do mundo jurídico em decorrência de terem sobrevindo normas superiores que tornam incompatível com a manutenção do ato administrativo, tá? Uma extinção de uma vara de funcionamento de jogos de azar por conta da lei que considerou ilícito e punível com pena o crime, né, de manter cassino. Então, caducou aquele ato administrativo. Outra forma de extinção dos atos administrativos é a contraposição ou derrubada. É a retirada do ato administrativo em decorrência da edição de outro ato jurídico, fundado em competência diversa da do primeiro, é outra autoridade, mas que acaba projetando efeitos antagônicos àquele originalmente emitido. Por isso, elimina o primeiro do mundo jurídico. Outra forma de extinção dos atos administrativos, renúncia, em decorrência do fato de seu beneficiário não mais desejar a continuidade de seus efeitos, renunciando. Eu renuncio à permissão de uso de bem público. Ok. Extingue-se o ato administrativo. Outra forma de extinção, a recusa. Tem atos administrativos que precisam da concordância da outra parte para que ele se materialize, para que ele tenha efeitos, né? Se a outra parte não concorda, não tem efeito. Por exemplo, o governador nomeia um funcionário, alguém, para um cargo de secretário de Estado e ele recusa a indicação. Não há aí, o ato administrativo ele é extinto, né? Mesmo que tenha sido emitido, nomeio fulano, fulano não aceita, acabou, extinção do ato administrativo. A anulação do ato administrativo, ela decorre da sua invalidade, pode ser por via administrativa ou judicial. O princípio da autotutela dos atos administrativos confere a possibilidade de você fazer por via administrativa, quando considerar o ato ilegal, inoportuno ou inconveniente. Pode ocorrer de ofício, né, pela vontade da parte da administração, ou por provocação de terceiros. Uma outra forma de extinção desses atos é a nulidade. Uma parte da doutrina entende que um ato pode ser convalidado quando ele é anulável, né? Que ele pode ser convalidado. Quando ele não pode ser convalidável, ele só tem um destino, que é a nulidade, tá? Então, a nulidade são aqueles atos que têm aqueles vícios insanáveis. Outra forma de extinção dos atos administrativos é a anulação, né? A gente já falou dela, que ela decorre dessa invalidade e a própria nulidade. Numa a gente está diante de um ato discricionário, no outro a gente está diante de um ato que tem uma nulidade, um vício tão grave que não pode ser recuperado, ou de um ato que era vinculado e que não obedeceu os critérios da lei. A inexistência, né? Existe uma diferença entre o ato nulo e o ato inexistente. O primeiro existe, mas em desacordo com a lei. E aí ele vai trazer consequências jurídicas, devendo ser anulado para deixar de existir, porque ele tem a prerrogativa, né, da sua autoexecutoriedade. Já o inexistente, ele é ignorado, ele simplesmente não existe, ele tem só aparência de ato administrativo, que não é ato administrativo. A gente falou da validade, falou da nulidade, da existência, da não existência, mas a gente falou bastante em convalidação, né? Então, como é que a gente reaproveita um ato administrativo? Esse ato de convalidação. Certos atos viciados, eles podem ser corrigidos. Essa correção recebe o nome de convalidação, né? Ela vai se referir expressamente ao ato viciado e vai suprir os seus defeitos, resguardando os efeitos por eles produzidos. As formas, né, os meios de convalidação são ratificação, né, que é o refazimento do ato. A gente costuma ver alguns documentos de re-ratificação. Retificação, corrigir, ratificação, confirmação. Confirmação, concordância com os efeitos já produzidos e aceitação do ato. E saneamento, né, suprir apenas as falhas daquele ato. A ideia de reaproveitamento, ela tem muita noção de economia, de menor dano ao cidadão, mas é sempre respeitando o equilíbrio daquilo que não é uma ilegalidade absoluta, né? Que não é uma ilegalidade absoluta. Essa invalidade do ato administrativo gera uma conclusão de que, olha, realmente aqui não há o que se aproveitar, ou o aproveitamento seria passando por cima de questões de ilegalidade que a gente não poderia aceitar. Eu termino aqui
o nosso conteúdo sobre atos administrativos. Espero que vocês tenham gostado. É um tema maior, tem mais conceitos, mais ideias. E na próxima aula nós teremos o próximo tema do semestre. Até lá, aproveitem o seu tempo. Até mais.